O primeiro passo, que isso aqui é lindo, é você admitir isso, ter a consciência. O problema do ser humano, em algumas coisas dentro da sociedade ou qualquer lugar que a gente vá, é a gente não ter consciência daquilo que a gente é falho, daquilo que a gente precisa evoluir. Meu nome é Tiago Barbosa, estou aqui mais uma vez com vocês na gravação desse episódio. Eu sou advogado, especialista em direito do idoso, planejamento sucessório, direito de família, e hoje eu tenho uma grata surpresa para vocês de estar aqui com uma das pessoas que foram mais importantes na minha caminhada profissional e pessoal. O Ricardo Passos foi o primeiro sócio que eu tive na minha advocacia, né? Tivemos uma experiência de sucesso aí durante muitos anos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. O Ricardo é advogado, especialista muito em direito bancário, né, trabalhista aqui, ele vai se apresentar aqui. É um prazer recebê-lo aqui, Ricardo, nesse programa. Muito obrigado por você disponibilizar esse tempo aqui para nós e estava com saudade de você, meu irmão. Você foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, eu aprendi muito contigo. Eu quero iniciar já deixando isso claro, viu? Muito obrigado por estar aqui. Certo. Bom, gente, o meu nome é Ricardo Passos. Eu sou advogado e no meu escritório nós basicamente atuamos em questões envolvendo o Banco do Brasil. Eu fui funcionário do Banco do Brasil há muito tempo. E a minha trajetória com o Tiago, ela começou um pouquinho antes disso que ele falou para vocês, porque nós trabalhávamos juntos na Defensoria Pública do Distrito Federal. Eu tinha me formado, acabado de me formar. Eu sou bem mais velho que o Tiago, né? Eu me formei já não tinha... Não fala isso, não, já mas tinha quase também, 40, parecendo a mesma, a fisionomia está quase igual. Quase 40 anos. E o Tiago era um jovenzinho lá dos 22, 23. Então, o Tiago era estudante, estava fazendo o estágio na Defensoria, e eu era já um advogado formado, mas como eu não estava recém-formado, nunca tinha advogado, ficava na Defensoria prestando meus serviços a eles e aprendendo como ser um advogado, né? Então, lá é que nós conhecemos, e aí passei a admirar muito o Tiago e tudo, e aí resolvemos, então, quando ele se formou, eu resolvi abri o meu escritório, porque antes eu era um bancário. Eu resolvi abrir o meu escritório e eu tinha aberto o meu escritório, e aí o Tiago se formou e eu convidei ele para sermos sócios. E aí fizemos essa sociedade, que ficou de... 2003, acho que 2007. 2003... 2002, 2002. Isso, exatamente. Na verdade, eu te conheci, eu formei em 2001, 2002, então foi em 2001, né, a gente já na Defensoria, já vinha ali fazendo algumas parcerias, iniciou ali, nós pegamos uma ação em comum, que eu lembro até hoje do Banco Central ali, que o Veronese, né, uma turma passou, a partir dali a gente foi conversando, então foram isso, foi de 2002 até 2007. Isso, essa primeira ação é uma ação que nós sonhávamos ficar milionários com ela. Infelizmente, ela não deu tudo que a gente esperava, mas meu pai passou próximo de dar. Meu pai foi um dos beneficiados. O pai do Tiago foi um dos beneficiados. E nos deu bastante experiência. Foi um grande início para mim, na minha advocacia. O Jorge Amauri, que foi um parceiro nosso na condução, que hoje já não está conosco aqui, que foi meu professor e seu professor de faculdade. Foi meu professor na faculdade, uma pessoa de quem eu fui sócio também depois. Para mim, dentro do meu conhecimento, há duas pessoas que eu considero as duas pessoas mais inteligentes com quem eu tive contato. Um é um colega do banco e o outro é o Jorge Amauri. O Jorge Amauri era a pessoa que sabia tudo sobre qualquer assunto que você falasse com ele, tinha uma memória espetacular, era um troço assim mesmo extraordinário. Infelizmente, ele foi vítima da Covid e não está mais aqui entre nós. Mas também fiz uma advocacia, uma parceria com ele, onde acho também que tive muito sucesso. Porque, às vezes, as pessoas, né, Tiago, podem pensar assim, mas se a sociedade foi desfeita, então ela deu errado. Não é isso. Eu espero que... Eu penso assim, a minha parceria com o Tiago deu certo durante 4 anos, depois eu quis seguir um determinado caminho, ele quis seguir outro, mas eu considero que ela deu tão certo que depois de 20 anos nós continuamos amigos.
Da E mesma as maneira, eu estou aqui falando. abertas, você já me ajudou em Isso. processo. Durante isso, nós Exatamente. continuamos parceiros ali, não foi a Exatamente. questão societária. E a gente vai falar um pouco sobre isso, do ver quais foram, às vezes, até os erros que cometemos ali. A gente comete erro. E parte, a gente estava falando sobre isso antes, que é sobre a questão da comunicação entre os sócios. Isso. Que acaba que com marido, mulher, com filho, a gente sempre tem que estar atento. E aqui, muito do que a gente busca aqui na Infinity, e aqui com o Daniel, o Cidade, é realmente trabalhar essa parte da comunicação. Eu assumo e sei que eu sou um pouco falho. Você sabe que o meu temperamento é um pouco mais expressivo, mas isso eu tenho buscado trabalhar, Ricardo. E eu tenho hoje a consciência, e muito do eu sei que da falha que a gente teve lá, eu tive, foi de não me expressar da melhor forma com você. Entendeu? E isso desencadeou, guardamos algumas coisas e não fizemos um acordo ali de cotiça especificando. Eu tinha uma expectativa da sociedade e você uma outra. A gente não tinha alinhado uma expectativa ali no início, não é, Ricardo? É verdade. Olha, duas coisas que eu acho. A primeira é a seguinte: quando nós fizemos nossa sociedade, eu era casado, sou até hoje, graças a Deus, e já tinha 3 filhos. Tinha 40 anos. O Tiago era um cara recém-formado, né, com 23, 24 anos, solteiro. Naturalmente, as expectativas dos dois eram diferentes. Verdade. Todas as duas expectativas válidas, né, verdadeiras e tudo, mas para cada um momento. Não era possível que o Tiago quisesse levar a vida que eu levava, né? Eu sendo um chefe de família e com essa idade, e também não era possível eu querer levar a vida que o Tiago levava, que de uma certa maneira, né, tinha suas amizades, queria também trabalhar, mas também queria aproveitar a vida, né, já. E, Ricardo, eu fiz muito isso, me lembrou agora, você usou um pouco da idade. Eu tive, né, porque nós tínhamos uma parceria, para vocês entenderem, que alguns casos eram divididos meio a meio. Um outro, quando era só meu, eu queria tocar sozinho, eu ficava com 90%, dava só 10% para o Ricardo e vice-versa. Foi assim, foi os termos que a gente estipulou. Se é certo ou errado, não vem ao caso ali. Isso trouxe benefícios e malefícios para algumas coisas. Mas o que aconteceu num período ali? Eu muito jovem, eu tive... Né, eu fui abençoado, hoje eu uso essa palavra, não vou falar sorte, eu fui abençoado com uma ação que me rendeu muito dinheiro, né, Ricardo? Muito. Então, naquela época, era um valor, hoje, foi o maior honorário que eu recebi até hoje, ainda mais de uma vez, você foi beneficiado com parte e tudo mais. E naquele momento, eu hoje enxergo, mamãe, imagina, uma pessoa com 25 anos, solteiro, ganha hoje o equivalente a uns 5 milhões, mais ou menos, de uma hora para outra. Né? Era normal querer aproveitar um pouco a vida. Você lembra? Eu fui para a Copa do Mundo, então, e a parte... de ter tido um sucesso muito rápido, financeiro, eu atribuo ali o sucesso ali, financeiro, mas o maior ganho que eu tive na nossa sociedade não foi financeiro, apesar que a gente teve muito, a gente foi muito próximo, acho que foi das sociedades mais próximas que a gente teve, que eu digo assim, na repercussão financeira, tanto eu e você, depois com as suas ações, com as nossas conjuntas, a gente teve muito sucesso financeiro. Mas o que eu atribuo o meu maior sucesso com você, Ricardo, foi conviver com uma pessoa que segue muitos princípios e valores, independente da religião, né? Às vezes a gente não vai falar espiritualizar muita coisa, o Ricardo é um pouco, né, um pouco nisso, mas é uma das pessoas que eu mais percebo que segue alguns princípios. E eu acho que a gente criou uma amizade que sobrepôs a sociedade ali e tudo mais, de desejar o bem, não é isso? Com certeza. Mas eu acho que aquela falta de tempo, o dinheiro me atrapalhou um pouco, mamão. Mas assim, né? Também não podemos dizer que tenha sido negativo. Foi parte da sua vida também, né? Você precisava viver. Você foi à Copa do Mundo, você aproveitou, realizou sonhos. Ajudei tudo meu mais. avô, você gostava, eu falava com meu avô, conversava com meus avós. Exatamente. Eram outras, assim, se eu naquela época, com aquela idade, fosse sócio de um camarada como eu sou hoje, talvez eu não desse certo comigo mesmo também, né? Porque as expectativas são outras. Hoje, o que é um dos principais móveis da minha atividade profissional? É encaminhar meus filhos. Eu tenho 2 filhos que trabalham comigo. Então, se eu encaminhar meus filhos bem encaminhados, é isso que eu quero, né? Há 20 anos, eu nem pensava nisso.
Há 20 anos eu pensava que, não, eu tenho que correr atrás, ganhar dinheiro para sustentar esses meus filhos que ainda são pequenos, para dar eles uma boa educação, etc. Então, a vida vai mesmo mudando, né, as coisas. Mas a nossa convivência, eu aprendi muito com o Tiago em relação, assim, porque eu sou uma pessoa muito fechada, com muita dificuldade de expressar meus sentimentos e tal, e o Tiago já é exatamente o contrário. Ele tem até facilidade excessiva de demonstrar o amor dele. Ele é emotivo, ele fala com você, ele chora. Ele não tem vergonha de demonstrar os sentimentos dele. E é uma coisa que eu sempre tive dificuldade. E eu sempre admirei muito o Tiago por conta disso. E, de uma certa maneira, eu aprendi com isso, né? Como eu até há pouco estava falando antes com o Tiago, né, a gente, ao longo da vida, a nossa essência não muda, mas a gente vai se aperfeiçoando, ou pelo menos luta para ir se aperfeiçoando, né? E uma das coisas que eu consegui um pouco dentro das limitações que a minha personalidade traz, é isso, é de me expressar, de falar um pouco, de demonstrar meu afeto pelas pessoas, sabe? Outro dia, por exemplo, eu fiquei assim, um troço que eu falei, quando é que isso aconteceria comigo? Eu tenho 2 netinhos, um netinho com 3 anos e um com 2. Aí esse meu netinho de 3 anos, o Vicente, do nada virou para mim e falou assim, eu te amo, vovô. Entendeu? Isso, para mim, era uma coisa que eu falei, gente, que naturalidade que ele falou isso para mim. Isso, para ele, assim, na coisa dele, é a coisa mais natural do mundo. E como, para mim, isso é difícil, virar e falar assim, que eu amo uma pessoa. Mas, hoje em dia, é menos difícil do que já foi antigamente, entendeu? Antigamente, para mostrar tudo, você sabe que eu te amo, não sabe? Eu não tenho, para mim eu deixo claro aqui, eu não tenho exatamente, Mas então isso eu aprendi muito com o Tiago na nossa parceria. Claro, nós tivemos também pontos altos, algumas pouquíssimas desavenças, mas coisas mínimas assim, né? Então eu julgo que a nossa parceria, para mim, foi uma parceria de muito sucesso. Eu fico muito feliz de ter tido essa caminhada junto com o Tiago, e ela faz parte, assim, o que eu sou hoje, né, naturalmente, é a soma das minhas experiências do passado, experiências boas e experiências que, às vezes, não foram muito boas. Essa experiência com o Tiago, para mim, eu acho que foi muito boa, do ponto de vista profissional, né, e do ponto de vista pessoal, porque, assim, além de ganhar um amigo, eu ganhei um amigo que acrescenta, que tem coisas para acrescentar em mim. O Tiago, ele tem muita coisa para que eu acho, assim, guardadas as proporções. A minha relação com o Tiago é muito parecida com a relação que eu tenho com a minha esposa. A minha esposa também tem uma natureza assim, tipo do Tiago, e eu pego muitas coisas boas dela que eu, né, tento trazer para o meu jeito de ser, né, para aplicar na minha vida, e a mesma coisa com o Tiago, guardada, naturalmente, né, as proporções do convívio que eu tenho com um e com o outro. Mas eu fico muito satisfeito de ter sido sócio do Tiago, né, e como ele falou, quem sabe no futuro outras oportunidades. Já estão surgindo aqui, está sendo uma das primeiras. Olha aí, daqui pode nascer outras parcerias e processos, porque, Ricardo, eu sinto que para algumas coisas eu não estava preparado de lá. E hoje eu reflito. E o fato de você estar aqui em São Paulo, isso aqui não foi programado, o Ricardo está aqui como testemunha, né, Ricardo? Yes. Ricardo já estava aqui em São Paulo há algum tempo, eu falei que eu viria gravar aqui com o meu pai, e ele estava ali numa hora certa, eu chamo isso de Jesuicidência nas minhas questões, né? Como, sabe, eu tenho tido hoje o poder de sentir um pouco o sobrenatural de Deus agir em alguns momentos da minha vida, então não tem como eu deixar de falar o que realmente mudou, várias características daquele antigo Tiago, que hoje a essência desse antigo Tiago ainda está aqui, mas tem os frutos que vêm de uma convivência íntima com Deus, que é do Espírito Santo, que isso vai moldado. Em alguns momentos eu consigo ter um pouquinho mais de mansidão, domínio próprio, algumas coisas, outros eu me permito ainda ser aquela pessoa, então vai ser uma eterna busca. Mas mais do que isso, mamão, o que eu mais guardo na sociedade, sabe o que é? É quando você faz essa análise da sua vida, e eu passei por um momento difícil da minha vida, um passado recente, você sabe, a gente ressignifica muita coisa lá de trás. E a gente ressignifica pessoas que estiveram ao nosso lado, pessoas boas e ruins.
faz parte da nossa caminhada. Quando a gente busca uma maturidade, seja o que for, isso vem com a idade, não tem jeito. Aquilo que você acabou de falar. Tem coisas que a gente errou, acertou, que a gente carrega conosco, é o que traz as características do nosso presente momento. Então, eu posso falar, pensando no nosso daqui para frente, deixando ali o passado de uma forma como um aprendizado para a gente, o Ricardo contribuiu muito mais aos ensinamentos que eu vi que ele conduzia algumas coisas daquela época, para mim fazem significado hoje. Teve coisas do Ricardo que eu falava, gente, mas por que é assim e tudo mais? Não é certo. Tudo mais. E hoje eu vejo o porquê de algumas atitudes. É porque eu tinha 20 e poucos anos, como é que pode eu ter uma maturidade maior, ainda mais sem ter uma leitura, que hoje o que mais mudou, que eu vejo mudou em mim, é ter buscado ao ler algumas questões da Bíblia, ali, buscar alguns valores que te remete a ter um pouco mais de sabedoria, não inteligência. Muitas vezes a gente é inteligente, a gente usa isso, nós somos, mas a gente toma atitudes que não são muito sábias na vida. E o nosso relacionamento ali faltou, que permanece hoje o respeito, mas para você ver que duas pessoas muito boas, que se admiram até hoje, às vezes por uma questão de comunicação, alinhamento, expectativa, que em parte a gente vai falar aqui, de sucessão, que é um assunto que a gente trabalha, de planejamento sucessório, que é o que vamos abordar aqui a seguir, porque o Ricardo, quando saiu, eu sempre soube que os filhos iriam trabalhar conosco. Eles já estavam fazendo direito, eu era um grande incentivador. Teve momentos que eu até falei, paciência com o Léo. O Léo não é tão parecido ali e tudo, né? Nós temos características como centralizadores e tudo, e é muito mais difícil trabalhar com o pai. Eu creio, eu não tive essa oportunidade, quem sabe um dia eu trabalho com meu pai, eu tenho essa vontade, né? Temos algum projeto que possa caminhar a isso, mas muito do que eu vejo, você mencionou, Ricardo, eu gostaria que você falasse como hoje você vê, a nossa sociedade teve muito sucesso, a gente carregou isso, a gente percebeu que precisa deixar claras as expectativas, as visões, a diferença de idade, realmente momentos de vida diferentes puderam ali ruir. E está tudo certo, como você falou, eu tinha que viver uma experiência de ser jovem, de aproveitar, viajar, e você casou muito cedo, sempre teve uma responsabilidade. Eu sei a história do Ricardo, o cara ralador, que eu admiro desde novo. Então, assim, eu nunca tinha parado para analisar isso que você falou. Você me trouxe alguma clareza que hoje me deu até mais tranquilidade e paz. Mas o nosso momento, hoje, talvez esteja mais alinhado do que antes. Eu continuo sendo mais velho, bastante mais velho que você, mas agora essa coisa não faz tanta diferença assim, né? Porque já somos dois adultos, chefes de família, né? E tudo mais. Agora, em relação à sucessão, Tiago, é o seguinte, lá no meu escritório, você falou aí do Léo e eu E o Vitor, me lembrei. Não, eu digo, você falou do Léo, eu me lembrei de um episódio relacionado ao Léo, que é o seguinte, quando eu tinha um outro escritório, que eu era sócio, né, do Jorge Amauri, e os dois estagiavam lá. E eram jovens também, né, aquela coisa, querendo curtir a vida, etc. E eu sempre fui... Eu não sou uma boa pessoa para ensinar, eu acho, sabe, assim, não é propriamente não sou uma boa pessoa para ensinar, mas assim, por exemplo, se um estagiário faz uma petição e vem para mim, se eu achar que está inadequado e tal, eu faço os ajustes, tá? Quando o correto seria eu chamar a pessoa e mostrar para ela o que eu achava que ela devia estar. Um pouco centralizador. Você consegue fazer mais ou menos ali. Você atrai, acaba que isso te tira muito tempo, gestão de tempo, você chamar muito, fazer do seu jeito. Além de tirar meu tempo, isso impede outra pessoa de crescer, né? Isso, exato. Né? Bom, e lá no escritório, Jorge Amauri era um professor, né, de muitos anos que ele era professor, e ele era talhado para isso. Ele tinha toda a facilidade do mundo de a pessoa fazer uma petição, ele fazia as correções, devolvia para a pessoa e tal. E isso funcionava muito bem assim. Então, eu lembro que quando o Léo formou, o Léo veio falar comigo, eu não sei nem se ele se lembrará disso, mas ele veio falar comigo que ele estava querendo arrumar um emprego em outro escritório, não queria trabalhar comigo. Ele veio falar assim, meio envergonhado, porque ele não queria me magoar e tudo mais, sei o quê. Aí eu falei, por quê, meu filho, e tal? Aí ele falou mais ou menos isso, falou, pai, porque assim, eu não vejo, não cresço, não tem crescimento aqui, porque não... Aí eu falei com ele, não, filho, então vamos fazer o seguinte, fica aqui trabalhando junto com o pai. Dá uma chance mais. Eu vou né, mudar e tal, vou tentar mudar e tal.
E, felizmente, consegui mudar, e hoje em dia isso já tem muitos anos. Ele já advoga, sei lá, deve ter uns 15 anos que ele já advoga. Seu filho, eu admiro ele demais, ele é muito perspicaz. Isso. E hoje em dia ele é plenamente satisfeito de trabalhar lá no escritório, é realizado. Mas, mamão, deixa eu só... Eu vou chamá-lo... Olha aí. É isso que eu ia falar. Nós temos um apelido carinhoso. A gente esquecia umas coisas e a gente chamava um do outro de cabeça de mamão, né? E aí fica, de vez em quando, você saiu aqui, me perdoe, mas vamos deixar desse jeito, porque isso demonstra, inclusive, nossa aproximação, porque a gente chamou um de mamãozinho, assim, né? E esse cabeça de mamão, para ninguém achar assim, que a gente é completamente doido, né? Isso aí o Tiago uma vez falou para mim que era uma gíria que se usava lá na terra do avô dele, era em Goiás. Cabeça de minhoca e cabeça de mamão. Inclusive, eu chamo meus netos, todos dois, de cabeça de mamão. Aí, por conta daquilo... Mas, Ricardo, eu vou exaltar aqui, e isso é importantíssimo ao se falar de sucessão. Uma das grandes falhas que eu vejo, e nessas minhas recentes leituras, e que eu tenho cada vez mais me aprofundado no tema de sucessão, seja ela empresarial, seja em planejamento sucessório, família, herança, em ambos assuntos ali, mas dentro de uma empresa, que é o tópico de hoje, dentro da sua, olha só, é muito difícil um pai receber uma repreensão do filho e aceitar com humildade. Eu vi em alguns lugares, algumas empresas, até familiares, onde realmente essa falta de receber bem uma crítica construtiva, um feedback de um filho. Eu tenho certeza que se fosse qualquer outra pessoa, seria muito mais fácil de lidar. A gente segue e ouve até mais, mas um filho é muito mais difícil. Que bom que você ouviu, porque quando o pai não está aberto a ouvir e age com uma certa arrogância falando, é onde começa o conflito surgir e até ruir o relacionamento, onde até acabam os relacionamentos. Que bom que você pôde ouvir o Léo, entender o lado dele e buscar melhorar isso. Por isso o sucesso até hoje é da empresa. E dito isso, como é que você vê hoje, isso lá atrás já se mexeu, você já falou de sucessão, você falou que naquela época você tinha que sustentar os filhos. E hoje você já está pensando em como deixá-los seguir o caminho deles. Isso. Como é que você enxerga essa sucessão aí dentro da sua empresa do escritório de advocacia, onde tem o Léo e o Vitor? Como é que você pensa isso hoje? Então, agora, eu falei aqui, comentei a questão do Léo, porque o Tiago tinha falado inicialmente a respeito do Léo. Mas tem também o Vitor, né, que é meu filho caçula, e que trabalha lá no escritório também, né, junto com o Léo, somos eu, ele, o Léo, da família, né, que trabalhamos lá. E o Vitor também, graças a Deus, vai muito bem, é responsável, né, ele é casado, já tem filhos, então ele também que teve uma juventude assim um pouco turbulenta. Um período, né? Aquelas coisas próprias da juventude mesmo, né, de pouca responsabilidade, querer curtir demais a vida e tal, mas felizmente isso acabou. Esse período foi superado e já há muitos anos ele até a mudança dele se deu de uma forma assim similar à do Tiago, que foi muito pela fé. A fé ele sempre teve, desde de criança, ele ia para a igreja com a mãe dele, que a mãe dele era crente, ia com ele, muitas vezes ele ia arrastado, aquelas coisas, né, de coisas. Às vezes eu mesmo falava com ela, não obriga o menino aí, essas coisas assim, mas na maioria das vezes ela obrigava mesmo e tudo mais. Mas o fato é que isso ajudou ele a ser uma pessoa de fé. Então, mesmo nos momentos em que ele tinha se afastado, né, da igreja, quando ele ficou rapazinho, que estava curtindo a vida, ele sempre foi uma pessoa de acreditar em Deus. Estava lá dentro, isso, incutido nele, da ressurgência de... Aí depois, quando ele achou assim, que a curtição já estava meio demais, assim, atrapalhando a vida dele, né? Aí ele voltou para... Ele falou comigo um dia, falou, pai, aí eu quis assim, falei, eu tenho que sair dessa vida, porque isso não está me levando a nada, eu já estou, né, o tempo está passando, eu não estou conseguindo nada, porque só fico nessas coisas, então eu vou mudar de vida. E
e voltou para a igreja, e isso ajudou muito a ele. E foi assim, ele voltou para a igreja imediatamente. Ele foi para uma igreja também que era um pastor que tinha muito jeito para lidar com jovens, assim, de botar os jovens na linha e tal, sabe? Então, isso ajudou muito. E aí o Vitor... Seu filho quase me discipulou uma época. né? Ele quase me converteu há uns 5 anos atrás. Eu ia na casa dele fazer algumas reuniões, quase. Eu desandei de novo e depois, o ano passado, eu acabei me encontrando. Hoje ele até faz o curso de teologia lá na Presbiteriana, né? E, então, ele trabalha lá comigo. Então, da mesma forma que o Léo está me dando muitas alegrias. E, em relação eu tenho mais um filho, né? Uma filha, agora a Eva, mas essa não trabalha lá com a gente, ela não fez advocacia. E eu, felizmente, hoje eu fico muito satisfeito, porque até há pouco tempo eu achava que seria muito difícil, que a advocacia, por ser uma atividade assim muito personalizada, eu achava que seria muito difícil eu conseguir transferir a minha clientela para os meus filhos, né? Senso de confiança que seus clientes tinham em você, e essa confiança com a mesma intensidade. Exatamente. É como assim um médico, né? Você vai no médico e você quer ser operado por aquele médico. Não adianta aquele médico falar assim, eu tenho um filho, né? Você procura aquele médico. Então, e o meu escritório não é um escritório assim de milhões de causas, sabe? Milhões de causas assim pequenas. O nosso escritório são menos causas e de causas mais expressivas. Então, elas se tornam mais pessoais ainda, né? Mas aí o fato é que, de um tempo, de uns 5 anos para cá, a coisa mudou bastante e os meus filhos conseguem lá tocar o escritório. Eu ainda continuo, né? Eu trabalho até bastante, estou precisando conseguir um pouco me libertar, né, disso. Mas o fato é que hoje eu tenho a plena certeza de que, se por acaso eu faltar, se eu morrer, ou se eu tiver algum problema que ficar impossibilitado de advogar, eu tenho certeza absoluta que o meu escritório continua do mesmo jeito, vai ser o escritório deles, né? E que a clientela vai se manter fiel do mesmo jeito, porque eu vejo que hoje o atendimento que eles prestam, eu só recebo elogios. Muitas vezes os clientes me ligam, passam mensagem. Isso é muito importante. Como é que foi esse passar de bastão, Ricardo? Eu sei que foi em doses homeopáticas, foi isso. Você, ao mesmo tempo, creio eu, me corrija se estiver errado, foi uma confiança que você percebeu que você podia, seu filho já gerou em você, eu acho que ele é capaz. E, ao mesmo tempo, você viu que automaticamente os clientes já estavam começando a relacionar. Como é que foi essa transição para você entender, ter essa... Então, foi assim. Eu acho, Tiago, muito, a pessoa tem que mostrar para você que ela tem interesse, sabe? Porque não adianta se você quiser assim, se o seu filho não tiver interesse... A pessoa, eu estou falando do seu filho. Estou falando do meu filho. Do filho agora, não o cliente. Isso. Se a pessoa não tiver interesse naquilo, né, não adianta que você não consegue entrar dentro da cabeça de ninguém, né? Você consegue ajudar, mas você não consegue entrar dentro da cabeça. Então, as coisas foram acontecendo assim, ao mesmo tempo. A pessoa vai mostrando a confiança, aí você vai vendo que aquilo está dando certo, aí, naturalmente, você vai delegando mais, e a coisa vai... A pessoa vem e fala assim, eu quero que ele mostra aquela vontade que ele já está capaz. É mais do que isso. Não é a pessoa vem e fala assim, não, pai, eu quero fazer isso. A pessoa já fez isso. Sem você pensar, a pessoa já fez. A pessoa chega para você um dia e fala assim, pai, eu estava vendo aqui na internet e eu descobri que tem um pessoal lá no Paraná que está entrando com ação assim. Ele traz iniciativas, coisas que tem que ser daquele do seu povo, que te surpreende. Isso, exato. A pessoa demonstra interesse em fazer aquilo, gosta daquilo e tal. Então, né, aí você automaticamente vai... meu filho trouxe uma coisa boa. Isso. Ele me deu então, corre atrás disso. Aí a pessoa vai fazendo isso. Então, e os clientes vão dando... Isso é muito importante. O filho tem que demonstrar esse interesse legítimo não é nem pela sucessão, mas ser parte da empresa, mostrar um serviço de forma que até não passe pela hierarquia, né? O Léo comunica muito bem, ele tem um jeito de fala tranquilo, né? Então, ele pode ter passado isso de uma forma
pai, isso aqui pode funcionar, o que você acha? Isso. Começou mais ou menos assim? Toma aquelas iniciativas que você... Tomar iniciativa. Aquelas iniciativas que você tem para melhorar o seu negócio, seja você lá o dono de um supermercado, um médico, seja lá o que for, você tem aquelas iniciativas para melhorar o seu negócio, né? Se a outra pessoa tem, se o seu filho ou outra pessoa... Um funcionário também, pode ser um funcionário, isso. pode ser um se gerente. Se ela vai trazendo coisas que vão fazendo em benefício da sua empresa, você vai vendo aquilo e você vai dando corda, né? Agora, se toda hora você tem que ir lá na pessoa, pô, faz isso, você já fez aquilo, aí naturalmente você perde, né? A pessoa tem que ser proativa. Isso, a pessoa tem que ser reativa, às vezes. Isso. E ela tem que gostar do que fazer. Também não adianta você querer que o seu filho seja o seu sucessor lá se ele não gosta daquela atividade. Às vezes ele gosta de outra, vá ser feliz fazendo a outra atividade. Há uma distinção lá dentro entre os seus filhos, né? Eu acho que o Léo talvez seja mais apaixonado pela advocacia do que o Vitor. Você sente isso? Tem alguma coisa? Como é que é a intensidade ali do... É assim, olha, o Léo, muito parecido comigo, né? Ele tem a atividade profissional, para ele vem antes de tudo. Para mim também é assim. Infelizmente, quer dizer, sob alguns aspectos, felizmente, para outros, infelizmente. Mas eu trabalho. Eu trabalho. Se tiver, mesmo que tiver um negócio da minha família, em benefício da minha família, se eu tiver um compromisso profissional, né, se o cliente me delegou aquela tarefa ali, eu assumir com ele o compromisso de fazer, eu vou fazer, mesmo que seja em sacrifício de família, do que for. Isso também nos traz muitos problemas, né? O certo é a pessoa saber equilibrar essas coisas. O oposto, eu paro tudo para a família. Vitor, eu acho que é mais parecido comigo. Aí o Vitor, ele é um cara assim que tem... Ele é multifacetado, assim, ele tem interesses diversos. Ele tem interesse na advocacia, graças a Deus. Ele faz as coisas dele lá com responsabilidade, com rigor, com tudo. Mas ele também tem ele tem uma vertente assim da família que ele adora. Ele, né, todo dia ele liga. Eu estou aqui em São Paulo, ele está em Brasília. Todo dia ele liga, faz uma ligação de vídeo para mim e bota meu netinho para conversar comigo e tal. Todo dia ele faz isso. É da essência dele, sabe? Essas coisas, de se cuidar muito bem da família dele. Ele tem muita ligação também com a religião, muita. Tem um chamado pastoreiro ali. Muito forte mesmo. Ele, assim, para meu orgulho, ele é uma dessas pessoas, assim, Tiago, que ele faz aquilo que ele não sabe o que a religião, né, no que ele acredita, as regras que são ditadas por aquilo ali, ele procura cumprir, sabe? Seguir os princípios de verdade. É claro que, né, que ele, como todo ser humano, não consegue fazer a todos, mas ele arrepende, confessa, pede perdão, volta ali atrás, mas está no caminho. Ele tenta seguir o máximo. Por exemplo, assim, dá o dízimo, né? Eu não estou falando, eu não sou, né, para quem não me conhece, né, não tenho religião, eu sou ateu, mas conheço bastante esse mundo de religião. Não, porque a minha esposa é evangélica, praticante mesmo, meu filho, né, esse meu filho então eu acompanho isso bastante, Pedro. Então, o Vitor, por exemplo, a questão do dízimo, não é uma coisa fácil, eu imagino, uma pessoa dar o dízimo, assim, uns 10% direitinho, né, todo mês, religiosamente e tal. E eu tenho certeza que o Vitor pode acontecer o que for que o dele ele dá, assim, porque ele acha que isso é o certo. Entendeu? Eu posso falar que é fácil, Ricardo? Sabe por quê? Eu vou te mostrar por que é fácil. Você deixou de dar meus 10% quando a gente era sócio, quando a gente recebia as coisas juntos? Não. Nunca você deixou de fazer. Não era fácil? Fazer porque era o compromisso. Não era indiscutível. É indiscutível, não era? Era. É a mesma coisa com Deus. Eu posso te falar, se eu puder dar 50%, Ricardo, sabe por quê? Hoje a minha consciência é muito fácil em dar o dízimo e até, se for o caso, dar mais, porque eu já tive sociedades que eu dividi 50% com uma pessoa que sequer merecia como Deus merece. Uhum. Então, quando você põe essa lógica,
É a mesma coisa. Para ele é tão fácil dar para Deus como é para você ter dado para mim. Porque é mesmo, se você parar para analisar, é o mesmo princípio. Só que você segue um, que é o contratual, que é a lei dos homens. O seu filho pegou a lei espiritual, que hoje eu sigo, é bom unir as duas coisas. Então, por isso que é fácil. Mas assim, o que eu digo, assim, Tiago, é que eu... Mas tem muita gente religiosa que é difícil. E aqui eu não faço nenhuma crítica à pessoa, não, porque eu sei que é difícil. Às vezes a pessoa não tem condição de dar. A pessoa está precisando de ganhar os 10%. Né? E você vê muita gente aí que é pobre, bem pobre, e ainda assim a pessoa dá. Né? Então, porque essa pessoa que dá nessas circunstâncias é porque ele é uma pessoa verdadeira e tal. E é nesse sentido que eu estou falando, que o Vitor, para mim, eu considero que ele cumpre os princípios milenares aí. Os princípios. Ele faz questão disso. Ele educa os filhos dentro dessa perspectiva. Então, ele é muito verdadeiro com as coisas dele. Mas então, o Vitor ele tem essas características, né? Ele é um cara que tem vários interesses. Agora tem interesse também ele tem uma escola da qual ele abriu uma escola, ele se associou a outras pessoas, né? Ele tornou-se sócio dessa escola. É uma escola também que segue esses princípios cristãos e tudo. Ele quer perpetuar. Isso. Ele quer deixar isso que eu chamo de um verdadeiro legado, não é questão patrimonial. Percebe que o que ele quer deixar é dentro da pessoa, não é a parte material que o guia. Porque aqui, vocês já não acompanham há algum tempo, o foco muito do projeto aqui, o Ricardo, é sempre a gente tratar as duas vertentes, a parte material e a imaterial. O legado com a herança, em alguns casos, ou com uma sucessão empresarial que é palpável, aquilo que é para deixar de princípios e valores e aquilo que pode se deixar de patrimônio. Então, a gente vai fazer sempre essa dualidade e o que é bacana. Olha como o seu escritório tem o equilíbrio, às vezes, necessário de alguém que tem um pouco mais esse princípio milenar bíblico e o outro que tem o da legislação, como o Léo, que era mais ou menos o jeito que a gente tinha. Eu não tinha Deus naquela época, mas agia... Você tinha, sim. Tinha, mas não é, sempre tive, né? Mas não era tão, eu acho que nítido agora, com leituras apoiadas em leituras que hoje eu tenho buscado ler sobre isso, ler Bíblia e tudo mais. E, Tiago, é importante ver que é perfeitamente possível conciliar essas coisas. Não é fácil, não é? Porque, né, a verdade é que tudo que envolve dinheiro desperta a nossa ambição, né? Todos nós temos uma ambição, né? Todos nós gostamos de dinheiro, então saber até onde a gente pode ir atrás do dinheiro, né? E aonde a gente não, isso aqui não, aí não dá, né? Então isso é possível conciliar. Então essa escola que meu filho é sócio, por exemplo, é uma escola que ela está crescendo muito. Eles criaram a escola tem 2 anos. Ela está crescendo muito. Virtus, lá em Brasília. Lá em Brasília, né? Eu vou lá conhecendo. Isso. Como a escola está crescendo, tem muitas pessoas querendo se associar, muitas pessoas querendo aportar capital, e eles estão precisando também de capital, porque estão crescendo, precisam de alugar outros prédios e tudo mais. Mas eles não... mas algumas pessoas já tentaram associar, mas a pessoa... ela não tem aqueles princípios. Não é que seja uma pessoa ruim, não, mas a pessoa é uma pessoa como eu, por exemplo. Eu não tenho os mesmos princípios religiosos que eles têm, entendeu? Eu não tenho. Então, assim, para eles acham que não devem admitir como sócio uma pessoa como eu, porque eles não estão interessados só no dinheiro, eles estão interessados em pessoas que pensam daquele jeito. Eles não são como você. E você segue, mamãe, eu te conheço. Você segue todos os princípios e você não tem a consciência. Porque você segue todos ali, da Bíblia. Você é uma pessoa que honrou seu pai e sua mãe, sabe que não pode passar alguém para trás, você não mente, você é correto, não passa as pessoas, você, sabe, honra seu filho, é devota à sua esposa, não abre mão de estar ali certo ou errado, seguiu totalmente ali a questão do que o casamento exigia enquanto homem, a fidelidade e tudo mais, que eu acompanhei tudo isso da sua vida. Se eu pegar a sua vida e for falar quais são os princípios ali que estão na Bíblia, se eu pegar esse livro aqui, que está ali, do Tiago Brunet, que está aqui em cima, Princípios Milenares, se você chegar lá e ver princípio da verdade e generosidade, irmão, você pratica todos. Você pode
hoje se considerar um ateu, mas você segue, e eu posso falar isso com toda honestidade, você sabe que eu até sou sincero demais, às vezes isso, e você sabe que eu não estou falando aqui para puxar sangue tudo mais. Sei. Você segue todos. Você é o ateu mais cristão que eu conheço. Se você, olha só, olha que engraçada essa fala, você é um ateu que segue todos os princípios ali, porque os valores esculpidos ali, você segue. Então, pessoas como você, mamão, eu me associaria. Quando a gente não tem problema com sociedade, não tem, a gente faz até hoje. Eu tenho certeza que a gente pode montar daqui para frente de novo, porque não foi por nada disso, dos princípios. Isso é que é bacana, por isso que a gente está. Porque se fosse os princípios, mamãe, a gente não estaria aqui. Aí eu acho que teria se afastado, você está entendendo? Não, compreendo. Então, a sua fala. Não, mas compreendo, Tiago. Não, mas olha só. Primeiro, eu assim, agradeço as suas palavras aí, né? Assim, até a família da minha mulher, as irmãs são crentes também, são várias, né? E muitos lá falam também que eu sou crente, só não sei, mas sou crente. Aí, eu sempre digo o seguinte, assim, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não há necessidade da pessoa ser religiosa, fazer parte de uma determinada religião, né, para ela saber o que está certo, o que é certo e o que é errado. Né? Todo mundo sabe. A religião, ela é algo assim que, se você, naturalmente, todas as religiões, ela tem que estar estruturada, tem que ter suporte nos valores morais positivos. Perfeito. Né? Então, esses valores do amor ao próximo, da verdade, da honestidade, tudo isso, da honra, né? Tudo isso faz parte da religião também, mas não é necessário, não é condição sine qua non para a pessoa seguir esses princípios, o fato dela participar da religião. Não. Né? Não. Você tem total então, aí o que eu digo em relação à escola lá do meu filho é que eles querem alguém, naturalmente, que tenha todos esses princípios, né? Isso. Mas que, além disso, eles sejam praticantes da palavra, leiam a Bíblia. Não, é princípio, porque eu como eu sou ateu, então eu acredito que esses princípios devem ser seguidos, porque são os princípios que fazem, são os princípios corretos, né? Mas que fazem ter uma boa vida. A religião que apoderou da Bíblia, se você parar para entender, esses princípios foi apoderado e usado pela religião de forma, às vezes, equivocada. Foi quem matou o excesso de religioso, matou Jesus, inclusive. Jesus foi nessa. A gente acabou de passar por uma Páscoa. A gente viu o significado da Páscoa. Com certeza. Foi a religiosidade. Então, com certeza. Você tem total razão. Mas, assim, Tiago, lá, por exemplo, se eles admitirem um sócio, aí, às vezes, digamos, um pai de uma criança acha que lá na escola eles estão tendo, sei lá, muitas coisas relacionadas à religião, oração, excessivas coisas. Aí a escola, para não perder o aluno, começa a flexibilizar essas coisas. Não, lá eles não são assim. Perfeito. Entendeu? É inegociável. E isso para eles é inegociável. Para eles aquilo é uma missão. É isso. Né? É uma missão. E eles também são empresários que vão tentar, né, conseguir o seu lucro justo e tal daquilo. Mas é o propósito. Então eles não. Está acima do benefício. Exatamente. Então é isso que eles. É isso que, como eu falei, eu acho que perfeitamente essas coisas dá para você conciliar, e a prova disso é que a escola deles está crescendo bastante. Eles tiveram que recusar já a matrícula, porque não dava conta. Primando ali, ela fazendo já até um filtro daqui a pouco. E dessa maneira, entendeu? Perfeito. E isso traz dá muita alegria. O Vitor, ele fica muito entusiasmado com essa questão. Ele tem esse chamado para o ensino, professor, por isso que é pastor. Na Bíblia tem lá uma parte que ele pode ser até mestre. Às vezes não é pastoreiro, tem um evangelista, eu me vejo, não sei ainda, porque eu sou muito crua, tem só um ano, mamão, que eu estou começando a ler, mas para mim já faz muito sentido algumas coisas. Mas olha só, esse equilíbrio na sua empresa. Então, hoje, você está no momento que hoje o que importa mais dentro da empresa, e você me passando isso para o seu filho, é o propósito. Né? Você está vendo aqui, se a gente ficar nessa palavra de
ter uma identidade. Seu filho tem identidade ali em Cristo, ali nos valores. Você moldou a identidade dos seus filhos, falando, deixando de religião ou não, pautado nesses princípios. E isso é muito forte. Isso talvez seja a sua maior característica. O maior legado, se eu fosse perguntar hoje, qual o legado você gostaria de deixar para os seus filhos? Pensando agora aqui hoje. Olha, Tiago, pergunta difícil. Né? Difícil. Porque, né, são muitas coisas que a gente né, quer para os nossos filhos. Assim, em última análise, a gente quer que os nossos filhos sejam felizes, né? E eu acho assim que o principal eu penso que cada um deles, né, deve respeitar a sua própria verdade, né? Ser honesto e verdadeiro com os princípios, né? E os princípios que eles têm, que graças a Deus são bons princípios. Se eles conseguirem se manter fiéis a esses princípios, eu acho que eu já estou super feliz com isso. E eu acho assim que uma coisa que eu transmiti muito para os meus filhos é assim, Tiago, eu acho que cada pessoa tem assim dentro das várias características que as pessoas têm, tem uma que é a principal, né? Você vê aquela pessoa ali, aquela pessoa é a generosa, né? Você vê aquela pessoa ali, ela é a dinâmica, né? A outra pessoa é a conciliadora. É a conciliadora. Cada um tem a sua coisa. E eu acho assim que uma marca que eu tenho que os meus filhos. Não, eu acho que isso aí eu acho que porque realmente é a minha. Eu acho que assim é a minha principal característica é assim a responsabilidade. Isso você entendeu? Eu acho que isso aí. Até em excesso. Eu acho. Muito. Eu acho que eu acho que isso é uma característica também. Isso. A responsabilidade Isso. anda com compromisso, como você falou, com o cliente. Isso. Você sempre teve, eu lembro que você sempre teve essa preocupação. Eu acho assim que dificilmente os meus filhos vão ser surpreendidos com alguém assim chamando a atenção deles, porque né, pode chamar profissionalmente, pode chamar, ele pode perder uma causa, né? Isso aí, né, faz parte. Todo mundo. Agora, ele perdeu uma causa porque não deu atenção a ela, porque não correspondeu àquilo, né, que o cliente, a expectativa que o cliente tinha dele, que era fazer todo o possível para aquilo. Eu acho que isso dificilmente acontecerá. Responsabilidade e compromisso maior tem que ser com o cliente ou com seus filhos e sua esposa? Se tiver que escolher um, olha, qual é Thiago, o maior? assim, se tivesse que pensar. Eu sei que o bom é ter com todos. Isso, Mas olha, se você tiver que realmente ter maior responsabilidade e um compromisso com alguém aqui agora, se precisar fazer, é um ou outro que eu tenho que não, aí é claro que é a minha família, né? É lógico. Com certeza é minha família. O que eu te falo é assim, é que às vezes, muitas vezes... a gente não vive isso. Hoje o que eu tenho buscado é ter mais tempo de qualidade com a família, mais do que muitas vezes eu tinha com cliente ou com amigos. Uhum. O que eu percebi é que eu tinha tempos de qualidade com amigos em bares e às vezes não tinha com o meu próprio filho, quando ele era pequeno. Uhum. Né? Então Entendi. eu criei separado. Então, uma das coisas que me traz, e a gente falou aqui da responsabilidade que você sempre teve com o cliente, e uma coisa que eu guardo comigo, Ricardo, eu tenho guardado, é tudo aquilo que você já me viu me sacrificar, muitas vezes para um amigo, para um avô, para o tio. Isso. Você viu que às vezes eu não fiz para meu pai e para minha mãe em alguns momentos, que eu poderia fazer mais. Então, hoje eu estou tentando... no meu momento atual, mais do que meu pai, minha mãe, meu filho e tudo mais, eu tenho uma coisa com Deus em primeiro lugar, aí depois até comigo, para eu estar bem. Se eu não estiver bem, com certeza, não anda para ninguém, seja para meu pai, para meu filho, para minha esposa, não vai girar a roda. Então eu estou nesse processo cada vez mais ser mais gentil e amoroso comigo, como eu sempre fui com as outras pessoas. Você já participou, como Vitor, mas muitas vezes a gente não é conosco mesmo. Então, quando eu faço essa pergunta, que eu sei que é difícil e cria essas duas hipóteses, é para a gente ver o que realmente importa. Uhum. Porque cliente é parte de um bem material, é um ativo social dentro da sua empresa. Família, não. E muitas vezes a gente, desequilibra isso aqui e tem alguns problemas no dia a dia. Então,
A reflexão que a gente traz numa sucessão, e você falou muito bem, é a gente, em qualquer momento, ter essa consciência. Muito da nossa conversa que a gente teve aqui em pouco tempo me fez refletir algumas coisas que eu tenho que tomar, não só de sendo grato, como eu fui uma pessoa boa para você e você foi para mim, mas muitas vezes eu me achava uma pessoa que não foi tão boa. Olha só como é que deturpa. A gente tem um lado nosso, o lado mal e o lado bom, que a gente deturpa até nossa identidade. Então, eu estou nesse processo de reconstrução, de saber qual é a minha real identidade ligada ao meu propósito que Deus colocou no meu coração, e isso é muito gostoso. E eu estou tendo paciência até com esse processo, porque está recente, mas fico feliz de ver, inclusive, seus filhos nesse caminhar e você. Agora, sabendo, admitindo, Ricardo, que para uma sucessão a gente tem que passar todos esses valores. Você não falou aqui do seu escritório só dos clientes, você falou, quando eu te fiz a pergunta, do quê? Da responsabilidade e compromisso. Entendeu? Isso não importa a empresa que seus filhos estejam. Pode ser que amanhã o Léo ou alguma pessoa não queira mais estar na advocacia. Mas isso aqui, Ricardo, eles vão carregar e aplicar em qualquer lugar, qualquer empresa. O problema é quando a gente coloca a parte ali do que é da empresa material à frente disso aqui. Não, com certeza. Quando eu falo de responsabilidade, Tiago, eu estou dizendo assim, eu tenho muita dificuldade, isso, como eu disse, é bom por um lado, mas é ruim por outro. É assim, se eu assumir uma responsabilidade com o cliente, eu peguei a causa da pessoa, assim, eu não posso depois deixar de me esforçar para aquilo. Então, se, por exemplo, tem uma viagem com a família para não sei aonde, mas aí o juiz marcou a audiência no meio da viagem. Eu saio de onde que eu estiver, já aconteceu isso. Posso estar viajando para a Europa, aconteceu, eu volto. Sabe como é que isso se aplica? Por que você está com pouco tempo para a sua vida? Você me reclamou hoje, você precisa ter mais tempo para suas coisas, curtir seus netos, fazer as coisas, está cansado. Você não treinou ninguém para fazer isso. Você pode treinar. Toda empresa tem que sobreviver sem a pessoa estar à frente. Se você treinasse alguém para essa audiência, uma coisa é alguém não ir. Você não ir não é o problema de ir na audiência. É alguém não defender o seu cliente. Quando ele contrata, apesar de ter ido por sua causa, irmão, ela confia em você e tem que confiar em quem você delega. Seja seu filho ou qualquer outra pessoa. Eu mesmo faço parceria. Eu indico clientes para você, você já fez isso por mim. Eu vou ficar te pentelhando, vigiando o seu trabalho? Não. Por quê? Porque eu confiei, eu sei dos seus princípios e valores. Porque se eu te passar alguma coisa e sofrer, não vai adiantar. Eu estou pensando. Eu sei, então, muito desse problema é a responsabilidade e o compromisso você tem que ter, mas não quer significar que você tem que fazer isso o tempo inteiro por todo mundo. Essa é a grande coisa. A coisa ruim... Das grandes empresas isso acontece, tá? O problema, e a gente está abordando um pouco isso, Ricardo, é exatamente o confiar, ter tempo. Eu falei, olha, eu preciso... Eu não sei como vai pôr em prática, tem várias formas de pôr isso em prática, mas a pergunta é, eu quero ter um tempo para mim e preciso treinar quem faça até melhor do que eu. Tem gente que vai poder fazer melhor que você. Não, com certeza. E com certeza, em muitas situações lá, para algumas causas, eu acho que eu faço melhor do que os meus filhos. Para outras, eu acho que eles fazem melhor do que eu. Mas é uma questão minha mesmo. Eu vou te dar um exemplo, que você vai ficar bem claro para você. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, eu até tinha falado com a Penha que eu queria ir numa loja aqui de brinquedo, entendeu? Para comprar uns brinquedinhos para os meus netinhos, porque lá em Brasília não tem assim, grandes coisas. É a esposa. Né? Isso. Só, cara, que eu não consigo sair de casa e deixar de trabalhar. Sabe? Eu sinto que eu estou fazendo uma coisa errada. Entendeu? Se eu for, sei lá, está passando um filme no cinema, nunca que eu vou num filme durante um dia de semana, porque eu sinto que eu estou fazendo uma coisa errada. Se eu não... Eu almoço, depois do almoço, eu não tenho coragem de ver uma série na televisão, porque eu sinto que eu estou faltando com o meu compromisso. Então, assim, isso é uma coisa errada, que eu tenho que cuidar comigo mesmo. Isso é uma coisa que é o trabalho com a minha psicóloga e tal. Isso é até bonito. Eu prefiro gente que tem esse senso de responsabilidade que o irresponsável, Ricardo, claro. Então, mas tem que ter um equilíbrio. Mas tem que ter esse equilíbrio. Quer dizer, acaba que eu vou voltar para Brasília sem levar o presente. Eu estou quase indo lá. Se for quase, eu vou sair daqui, eu vou comprar o presente e te entrego lá para entregar, porque eu já parei tudo para vir para cá. Larguei o escritório. E novo que eu estou com desafio. Por quê? Na minha pauta, e
estar aqui com você, fazer alguma coisa para contribuir para a vida das outras pessoas, que não é só um cliente específico. Eu não estou querendo, né, mas eu estou falando a pauta da minha prioridade. Estar aqui com meu pai, ter um momento de qualidade, vir para um projeto que eu sei que Deus que é mais focado num propósito do que com a questão financeira. Eu vir aqui fazer isso aqui ainda é um investimento, cara. Aqui eu deixo de poder estar, sabe, que está me fazendo falta, mas eu não troco. A agenda de Deus, para mim, é alguma coisa que Deus colocou para mim em primeiro lugar. E família é a agenda de Deus. Uma coisa que agrada, seja, não precisa ser religioso, seja lá. A família, você mencionou, deveria ser a prioridade. Eu gostaria muito de virar para você aqui e falar assim, meu irmão, paga o convite e larga agora, tu vai lá no shopping. Dá para você fazer meia-noite, eu ponho o Léo, ponho o Vitor, se vira. Ou a Cecília, tem outras pessoas. A vontade que eu tenho de não, vou pedir o conselho dá para fazer isso de um jeito ou de outro. Não sei, pode ser que não seja hoje, mas esse é o desafio do amanhã. Mas eu sei que dá, Tiago, eu sei que dá, assim, racionalmente eu sei que dá. Entendeu? Mas é um negócio que eu tenho dentro de mim errado. É algo que eu tenho que trabalhar na minha cabeça, né? Para dizer que não tem nada, é claro que não tem nada errado a pessoa um dia ir no cinema. A pessoa não pode todo dia ir no cinema à tarde, mas um dia, se estiver passando um filme no cinema que você quer ver, por que razão que você não pode ver? Mas o primeiro passo, Ricardo, e você está fazendo aqui perante algumas pessoas que estão nos assistindo, quem sabe amanhã milhares, seja lá o que for, o primeiro passo, que isso aqui é lindo, é você admitir isso, ter a consciência. O problema do ser humano, em algumas coisas dentro da sociedade ou qualquer lugar que a gente vá, é a gente não ter consciência daquilo que a gente é falho, daquilo que a gente precisa evoluir. E aqui hoje a gente falou muito sobre isso, seja dentro da empresa, quando você ouviu o seu filho ali, um conselho, começou a delegar mais, ganhar confiança. Agora mesmo você ainda admitindo, poxa, eu não tô... Eu me sinto que eu estou traindo o meu cliente ao ir no cinema, assistir uma televisão. Eu preciso melhorar isso. E precisa, porque não é bem assim. Eu já tenho uma facilidade, você sabe, tremenda para fazer isso. Nem que eu me mate trabalhar de madrugada, mas eu não deixo. Então, esse é o equilíbrio realmente. E você ter essa consciência e você ver, nós hoje estamos em outros momentos da vida, né? O 47, chegando aos 60 anos, e olha a dificuldade que a gente tem até hoje. Entendeu? E o bacana da vida é a gente poder caminhar tentando achar esses pontos cegos que gerem consciência para a gente melhorar. Eu morro de vontade de cada vez mais evoluir, mostrar resultado prático. Acho muito bacana do que Deus tem feito na minha vida ali, dando revelação. Essa conversa nossa aqui me fez refletir vários assuntos que eu não tinha parado para pensar, Ricardo. E eu sei que vice-versa. Claro. E isso é o bacana de tudo. Agora, o que vamos fazer com essa informação? Vamos deixar só aqui gravado para alguma coisa ou amanhã vamos começar a tomar um primeiro passo para que a gente melhore isso que nos incomoda? Porque o desafio do podcast é a gente buscar, e uma das missões do meu escritório agora, Ricardo, a pauta, né, do nosso escritório que eu estou querendo ver, onde quer que eu vá, que tenha aliado qualquer empresa que está dentro de mim, é como deixar a casa em ordem, como eu posso ajudar as pessoas a colocar a casa em ordem e ter um pouco mais de paz. Em algum momento, a gente sempre vai precisar buscar isso para poder partir. Eu não sei que eu digo, isso não é para idoso, não é para velho nem nada, mas a gente tem que deixar a casa em ordem de alguma forma. Como eu posso contribuir com isso? E algumas coisas você está colocando aqui. Você já deixou coisas que já te deixam num ponto mais tranquilo, mas tem pontos que ainda precisa ver para deixar isso mais em ordem. E dar um passo, colocar isso. Você sempre foi de planejar. Uma das coisas que eu gosto, que eu nunca fui, você gosta de planejar. Você começa uma coisa, você termina. Você é uma pessoa disciplinada. Isso aí você sempre mostrou. Eu trabalho, Tiago, assim, essas questões, eu trabalho, né, eu frequento a psicóloga já há alguns anos, eu trabalho essas coisas, assim, ela também me ajuda muito com isso, mas eu reconheço que é uma dificuldade grande que eu tenho. Eu tenho muita dificuldade, Tiago, assim, em decepcionar, entendeu? Em decepcionar a pessoa. Por exemplo, às vezes... Também. O troço, para mim, a pior coisa do mundo para mim é dar uma notícia ruim para um cliente que ele perdeu a causa. Às vezes eu fiz tudo que era possível, mas como aquilo me incomoda saber que eu não atendi a expectativa da pessoa, entendeu? Isso, né, é uma deficiência minha, a deficiência não é da pessoa, né? Ela não tem culpa, eu aqui. Foge ao nosso controle. Eu aqui, mas eu que tenho que aprender mais
Eu não sei qual o nome que eu daria a essa deficiência, mas, assim... A saber lidar com a incerteza. A gente não pode ter a certeza de entrega de um processo judicial. Às vezes não é. Uma coisa é você fazer por sua culpa, perder um prazo. Isso é uma coisa. Mas eu lembro que a gente sofria quando a gente perdia uma ação, que a jurisprudência mudava. Eu tinha vergonha de falar, poxa, eu entrei falando que a gente ia ganhar ação, a gente passou por isso com ações do INSS, você lembra? Era 100% ganha a segurança jurídica, mas o tribunal vai lá e muda. Hoje eu tenho consciência que isso me incomodaria menos do que na época eu não trabalhava mais. Eu ia para casa e falava, não acredito que eu perdi. A gente era assim. Mas hoje eu tenho a característica de falar assim, cara, eu fiz ali o que eu podia. Então, até aqui está tudo certo. A pessoa vai compreender. Alguns podem ser simples, vamos assumir. Mas isso é mesmo, uma falha, não sei se o nome é falha, mas é mesmo uma deficiência da minha personalidade. A maneira de resolver isso é interna mesmo, minha. Ricardo, e é muito bacana, eu também tenho terapia, mas uma das coisas que aí eu falo, que não tem a ver com religião, mas que mais me ajudou é eu ter esse momento de conexão com esses princípios, com a leitura da Bíblia, seja o que for. Por quê? Ali tem uma coisa que a gente fala que é sobrenatural. O nosso encontro aqui, as coisas, não foi uma coisa que você racionalizar, não era para ter acontecido. Tem alguma coisa que conspira, seja a lei de atração, cada um fala o que foi. Eu atribuo a Deus a isso. E o pouco, independente de religião, de ser ateu, essas coisas, a leitura bíblica, de você entender que tem uma força acima de você, tira um pouco esse fardo. Tem coisas que não estão no nosso controle, Ricardo. O que me dá um pouco alento é saber que tem coisas que eu tenho que passar, que às vezes é isso, porque Deus quis. Eu tomei a decisão de crer em Deus por isso. Eu falei assim, me tira um peso das costas, um fardo, de virar e falar assim, cara, isso aqui não está no meu controle. Se aconteceu isso, o que eu tenho que aprender, Deus? Eu levo coisas para terapia que me dão ali, me mostram uma ferida que eu carrego e levo para o alto. O que fez muito sentido na minha vida, que mudou muito, Ricardo, é que eu me conecto com o Espírito Santo, que é essa manifestação de Deus aqui, que deixou Jesus na Terra, para que a gente possa comunicar com ele. É como se fosse uma pessoa. É quando eu vou num lugar secreto, ajoelho e falo assim, olha, essa conversa que a gente teve aqui, eu levo essa vulnerabilidade toda que você mostrou aqui, Ricardo, de mostrar que sou falho, eu sou isso. O que você fala com o terapeuta é o que eu falo com Deus. Eu viro para Deus no secreto ali e choro algumas vezes. Isso me permite pôr para fora exatamente que eu não sou autossuficiente, eu não sou perfeito, tudo mais, não está no meu controle coisas. Isso. Então, quando você crê numa coisa maior, Ricardo, você fala assim, não é que você vai deixar de ser tudo isso que você está falando, mas você tira um peso das suas costas, um fardo que antes eu carregava, de culpa, de muitas coisas, sabe? Sabe? É esse equilíbrio de conversa, você está entendendo? Eu acho, Thiago, muito assim, que até enquanto você falava, eu raciocinava aqui, eu acho que essa questão que eu falei, de não gostar de decepcionar as pessoas, eu acho que talvez isso possa ser um pouco de falta de humildade. Eu vou te dizer por quê. E tem muito a ver com esse negócio que você falou da religião, porque quando a pessoa se aproxima da religião, uma das coisas básicas assim, que está por trás daquilo, a pessoa que está verdadeiramente naquilo, é a pessoa reconhecer que ela é quase que algo insignificante diante da divindade. Não é isso? Que ela é inteiramente governada pela divindade. Tudo que ela é graças à divindade. Né? Então, ela tem que ter essa humildade para cuidar. Né? E, né, do meu outro lado aqui, eu não tenho a religião, mas eu acho que talvez eu precise entender, né, que eu sou menos do que talvez eu acho que seja, né? Então, é isso. A pessoa lá, o meu cliente, ele não tem tanta expectativa de que eu vá ter sucesso quanto eu acho que ele pense, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que por aí é um pouco disso, às vezes sabe? Você se colocando no patamar quase de Deus. Exatamente. Sabe onde eu descobri que eu era arrogante, Ricardo? Quando eu ajudava as pessoas a evitar elas caírem num buraco. Eu falei, cara,
eu estou fazendo o papel de Deus, às vezes eu estou tirando a oportunidade dele ir para o fundo do poço para poder ela mudar de vida. E eu estou querendo fazer o papel. Eu fiz isso porque quando eu precisei mudar algumas coisas, vencer parte que eu ainda venço todo dia, o meu ego, minha teimosia, meu orgulho, que isso é uma construção diária, que você tem que lembrar que em algum momento você é humilde, em outros não. Você tem que estar atento a todo momento, vigilante. Isso eu peço sempre. Mas veio desse senso de ajudar muitas pessoas que ajudam demais as outras pessoas, elas não conseguem nem se ajudar. E ela ajudando outra pessoa, ela parece se sentir bem com aquilo para alimentar o seu próprio ego. Eu percebi que eu ajudo muitas pessoas que eu ajudava, era para alimentar meu ego e não era simplesmente fazer a vontade de Deus, ser um bom cristão e tudo mais. E eu lido com isso, faz parte. Às vezes a gente põe o status, tem clientes, Ricardo, eu lembro de clientes meus, que eles entram, procuram a gente, é mais porque o amigo mandou. Ele não está nem se vai ganhar ou não. Quanto você sabe disso, a gente tem cliente. E às vezes a gente fica tão assim nesse papel, que isso é que é uma das coisas. Quando você põe... trabalhar a humildade é um dos maiores exemplos que Jesus fez. Aqui, né, uma das tatuagens que eu tenho aqui, que eu carrego esse princípio, e você também que é o servir. Esse é um princípio milenar. Jesus foi uma pessoa que serviu. A gente passou pelas Páscoa agora, tem uma passagem em João 13, que eu carrego muito, que foi um capítulo da Bíblia que faz muito sentido para mim. Ali Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Lavar o pé, que era pé sujo, era coisa de escravo, era coisa humilhante fazer. Jesus, antes de ir quase para ser crucificado ali, ele pega os seus discípulos e dá esse exemplo de humildade, de fazer o que ninguém queria. Pedro não queria que ele lavasse o pé, então ele foi lá e lavou. Isso é um exemplo a se entender, Ricardo? Mas a nossa, Tiago, eu acho que a nossa... do ser humano, de modo geral, e eu acho muito difícil escapar disso, assim, né, parece uma coisa, um jogo de palavras, mas é assim, a pessoa acaba se tendo orgulho de ser humilde, entendeu? Pessoas, né? Exatamente, aí você serve os outros, você é bom, você, né, dá esmola, ajuda, faz isso, faz aquilo. Tem uns que fazem questão de mostrar. Isso, exatamente. Mas aquilo, por trás daquele gesto, você está pensando, eu sou um cara mesmo, eu sou um cara comprometido, eu sou um cara bacana mesmo, e é muito difícil você conseguir fugir disso, sabe? Eu acho que eu penso muito sobre isso e acho que é difícil. É difícil para você, ateu, e para mim, cristão. Não, é para todo mundo, é do ser humano. Quando eu tenho Deus, sabe o que me muda? Eu coloco assim, Deus, é para você a glória, não é minha. Quando a gente põe Deus acima, e esse é o principal da minha mudança, eu me pego vendo, Deus, eu estou fazendo esse podcast aqui, qual a intencionalidade maior? Você me perguntou. Isso. E eu te respondi o quê? Que eu nem sabia direito. Você queria saber o que a gente ia falar? Eu falei, não faço a menor ideia, vamos ali, talvez por isso. Não foi assim? Foi, exatamente. E aí... eu sei que é alguma coisa que é para agradar, e até arrepio, quando eu arrepio é porque é bom, mamãe. Porque eu sei que é para glorificar certo nome, eu não vou deixar aqui de falar de um Deus para mim. Não tem como mais sair isso da minha vida, porque eu sei o que ele fez. Então, qualquer coisa daqui, de parceria, da sucessão, para mim, pode ser que alguns aceitem ou não, você como ateu pode ter uma resistência que eu vejo que você não tem, você está aberto, quando eu vejo, falo que, onde eu me pegar achando que é para mim, para o meu ego, para massagear meu ego, para ganhar o dinheiro, que também não tem a ver, que a gente tem que ter um pouquinho disso para se sentir bem, não estou falando isso, as doses certas, mas quando eu vejo que é o meu lado da carne, assim, que esses desejos todos, né, mundanos, é onde eu falo assim, então eu não faço. Hoje eu tenho um filtro de ver o que é esse Deus, tudo é para honra, glória do nome dele. Quando você põe isso, por isso que eu vejo faz sentido, e não é religião. Eu sei. É Deus, ali é seguir, está na Bíblia, independente do que for, me facilita. Porque é como se esses princípios, esse certo e errado que você falou aqui, ele é Deus. O Deus é que sabe o que é o certo. O que te dá, Ricardo, essa sensação do que foi seu pai te passou, eu querendo só te explicar, dessa condução de mover-se por isso, é uma coisa que nós... que tem os cristãos, mas que eu vejo que o Espírito Santo sempre esteve dentro de você, por mais que você seja um ateu, eu não sei nem se eu posso ser assim na Bíblia, eu posso estar falando besteira, o pastor pode vir aqui me falar uma coisa, mas não estou nem aí. Eu sempre te vi uma pessoa de Deus. Eu nem sabia que você era ateu, porque você segue os princípios. E eu já vi muitas coisas do Espírito Santo estar dentro de você falar isso.
o que discerne, o Espírito Santo é exatamente essa pessoa que está dentro ali de você, que tenta propagar o lado do bem e do certo. Entendeu? É isso. Então, o certo e errado está em você saber, espera aí, isso é o certo mesmo? Agora você pode ter tido uma revelação, falou, Deus, esse senso de comprometimento com os meus clientes aqui, e não com o meu neto, com o presente do meu neto, é o certo ou é o errado? Porque muitas vezes o que era certo para você, às vezes muda para cá, porque o foco pode mudar. Claro. E isso vem de uma sabedoria que vem do alto, você está entendendo? E está tudo certo, não tem o errado aqui, mas hoje eu estou me moldando, faz mais sentido eu entender isso aqui, entendeu? Essas revelações, Ricardo, vem do alto, cara. É o que difere a pessoa inteligente do sábio. Tem umas coisas que a sabedoria, né, vem do alto, que eu entendo, e a inteligência vem do conhecimento que está em nós, que vem dessas questões. E isso que eu acho uma das coisas mais importantes aqui, e que faz sentido, entendeu? É a gente tentar ser praticante daquilo que a gente realmente crê como é certo e errado. Às vezes a gente é para uma pessoa e não é para quem a gente mais ama, às vezes. Isso aqui né, como tudo na vida, é o equilíbrio, né? Há condições de você fazer as duas coisas com equilíbrio, de maneira que agrade tanto ao netinho quanto ao cliente. Assim, então, aí o problema não é nem do netinho nem do cliente, o problema é meu. É seu, eu que tenho que resolver isso. Foca no processo de nossa mudança. Eu vou te presentear com um livro ali, do Tiago, do seu Dado e do Daniel, porque ali você vai ver parte desse princípio, pode ser que ele auxilie isso, não é questão que envolva, apesar que tem umas citações, você vai gostar de ler. Como está chegando o nosso horário, eu vou terminar com uma pergunta. Você respondeu aquela do legado forte, mas, Ricardo, vamos aqui, se você tivesse que fazer uma pergunta ou deixar uma resposta para os seus filhos, se você tivesse um último minuto com a sua família, com seus filhos, o que você gostaria de falar para os seus filhos ali? Vamos colocar ali para os herdeiros, sua esposa, eu sei que tem mais contato, mas se você soubesse que teria um minuto para falar alguma coisa para os seus filhos, o que você falaria? Realmente é bem difícil essa pergunta, que são muitas coisas, né? Mas eu diria a eles que pediria a eles que se mantivessem unidos, né? O mais que fosse possível, né? Diria a eles também para que tentassem ser fiéis aos princípios deles, que eu sei quais são, que são bons princípios. Pediria a eles assim que buscassem a felicidade deles, né? Mas de uma maneira que isso fosse, de alguma maneira, pudesse ser compartilhada por outras pessoas. Entendeu? Então, fazer aquilo que você gosta, mas que, de alguma maneira, outras pessoas também possam se beneficiar daquilo. Entendeu? Evitar, a todo custo, como é que se diz, gente? Quando a pessoa é voltada só para si? O egocentrismo, exatamente, o egocentrismo. Pense que você não é o centro do mundo. Agora, pense que você não é o centro do mundo, mas você é a pessoa responsável, né, por buscar a sua própria felicidade. Então, você tem que servir ao mundo, mas sirva ao mundo de uma maneira que você possa também se beneficiar daquilo, né? Que você, assim, o que eu mais desejo para os meus filhos é que eles sejam felizes, né? E desejo que eles sejam felizes dentro de bons princípios, né? Então, seria isso que eu falaria para eles. A principal sucessão ali que você deixaria, mais do que a parte eu acredito que sim. Material. A parte material aí, eu falaria com eles, olha, meu filho, que vocês agora se virem, né? Como eu me virei, vocês se virem
e vai dar tudo certo. Legado, isso aí vai dar tudo certo. O legado é mais importante, não, Ricardo? Com certeza. Claro, a questão material, né, todo mundo gosta, é importante. Eu também espero poder deixar alguma coisa para os meus filhos, mas e uma a outra coisa... que fica, uma última, essa não precisa resposta, porque a gente vai conversar sobre. Hoje você está com a casa em ordem para, agora, no que diz respeito à herança, se acontecer alguma coisa hoje, está preparado para estar tudo, pelo menos, minimizado? Ou você acha que precisa fazer algumas coisas? Precisa? Eu acho que... Eu acho que hoje, se acontecer hoje alguma coisa... não, eu acho que... Pode dar mais problemas. Você tem que tomar algumas atitudes para minimizar isso? Com certeza. Então a gente vai conversar depois. Eu te ajudo. Beleza. Isso, meu irmão. Tá joia. Meu caro, obrigado, Ricardo. Espero que você tenha gostado. Para mim foi enriquecedor, talvez um dos podcasts mais surpreendentes, porque durante a fala aqui e durante essa nossa conversa eu pude ver alguns caminhos que eu vou poder tomar daqui para frente, não só na condução desse projeto, mas em outros. Uhum. E a gente vai se ver mais esse ano. Se Deus quiser. A gente vai se ver mais, vamos construir alguns projetos que visem ajudar isso, fazer alguma coisa dessa. Dá para casar. Agora, meu projeto, eu vejo que precisa de pessoas como você, preciso de você do meu lado. Não só para o projeto, mas como amigo, a gente precisa estar mais próximo. E, para mim, eu aqui diante de vocês da Câmara, encerro dizendo que das pessoas que Deus colocou na minha vida, que mais me aprenderam, que que mais me ensinou, e é uma das pessoas que eu mais admiro. E obrigado, viu, por estar aqui. Tiago, eu que agradeço, obrigado. Para mim não foi muito fácil estar aqui, né? Porque eu sou uma pessoa bastante tímida, assim, eu não tenho muita facilidade para ficar falando das minhas coisas, dos meus sentimentos. Mas, como eu disse, o Tiago, como eu disse durante a nossa conversa aqui, o Tiago é uma das pessoas que tem essa facilidade de estimular as pessoas nesse sentido, de procurar conseguir, né, entrar no coração das pessoas, mesmo quando a pessoa tem assim, um coração um pouco mais impenetrável, uma mente assim, mais impenetrável, mais difícil como a minha. Mas eu gostei muito de conversar aqui com você, Tiago, e espero que a gente... Na realidade, eu espero que a gente continue do jeito que é, do jeito que foi até agora. Continuando do jeito que está até agora, para mim está ótimo. E espero mesmo que a gente possa se encontrar mais, porque muitas vezes o Tiago me procura, mas a minha vida está sempre com compromisso com aquela coisa toda. Era uma das coisas que eu preciso. Mas a gente conversou adiante, vai ter uma pessoa que pode te auxiliar, um profissional nisso aí, para a gente trabalhar essa gestão do seu tempo. Beleza. Vamos começar por uma coisa, né? Por vez, né? Sem muita de cada ansiedade. Está certo. Obrigado, Tiago. Deus te abençoe. Tamo junto. Falou, gente. Obrigado por participarem aqui. Paz, amor e unidade para todos vocês.